Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de artes eu venho falar de um estilo artístico que surgiu na França como desdobramento do barroco. Estilo, primeiramente, que se desenvolve na França no século XVIII e difundiu-se por toda a Europa. Você já descobriu que estilo é esse? Exatamente, o estilo rococó. Rococó originou-se da palavra francesa rocaille, que em português significa concha. A arte, ela se desenvolveu dentro do estilo rococó. Pode ser caracterizada como requintada, como aristocrática e também convencional. As cores que no estilo barroco eram consideradas fortes e muitas vezes pesadas foram substituídas por cores suaves e de um tom pastel, como o verde claro e o cor-de-rosa também. O rococó, ele deixa de lado os excessos de linhas retorcidas que expressam emoções humanas e busca formas mais leves e delicadas. A arte rococó era rica em detalhes, os quais pretendiam simbolizar o poder absoluto do rei. Tanto o rococó como o barroco levava ao exagero na decoração. Olha só, nós podemos ver os portões do Palácio do Rei Luís XIV. É um bom exemplo dessa arte que demonstra em seus detalhes o perfil estético. Fica até aí, né? O perfil estético, né? Aquela que predominava nas escolhas do rei, que você pode observar as dimensões desse portão em comparação à altura, né? De até pessoas, olha só, a altura de pessoas que se encontram em pé, né? Nós podemos ver o tamanho do portão. Quanto à pintura, nesse movimento chamado o movimento rococó, quanto à pintura, ela divide-se em dois campos nitidamente diferenciados. Um deles forma um documento visual, intimista e despreocupado no modo de vida, da concepção de mundo das elites europeias do século XVIII. E pois o artista ele representava essa cena de vida, de corte, de tal forma que elas se assemelhassem a um sonho, uma vida imaginária de festas alegres, festas em bosques, com vestimentas feitas de tecidos sofisticados, sapatos elegantes, as cores delicadas e a natureza exuberante. Nós podemos ver até aqui, ó, no formato dos vestidos, até mesmo nas folhagens das árvores, né? Então, e outro adaptando a elementos constituintes do estilo, a decoração monumental também, de igrejas, palácios, que serviu como meio de glorificação da fé, né? De poder, fé e do poder civil também. O rococó, olha que arte linda. O rococó, ele se refletiu também no mobiliário, para ser usado também nos palácios e nos espelhos, que enriqueciam as construções arquitetônicas e até nas porcelanas. Vou colocar para vocês aqui, ó. Olha os detalhes no mobiliário do estilo rococó. Era um estilo de arte voltado especialmente na arte decorativa, marcado por ornamentação elaborada. No mundo do rococó, todas as formas de artes, incluindo a pintura das belas artes, arquitetura, escultura também, o mobiliário, tecidos, porcelanas e outros objetos decorativos são incluídos também nesse âmbito de um ideal de beleza bem elegante, é a palavra ideal para se dizer. E esses artistas desse estilo rococó eram cada vez mais requisitados por causa da riqueza de detalhes nos seus trabalhos. Os artistas trabalhavam com um objetivo sempre de criar essa atmosfera na vida do rei e de sua corte também, de simbolizar o poder absoluto. Então, mas com o surgimento
das academias, né, de arte, a partir do século XVI, a excelência exigida nos resultados técnicos e artísticos e o aumento também da produção vieram a movimentar boa parte da economia e principalmente a agregar prestígio social aos seus produtores. E fossem os artistas ou artesãos, o importante era, no caso, estar inseridos em um padrão considerado adequado para a corte majoritária. Então, com o desgaste desse poder real como princípio de autoridade absoluta, surge a Revolução Francesa. E em 1789, a sociedade ela passa a enormes modificações. E para encontrar os padrões dessa nova arte, as academias se voltaram para os padrões clássicos, que ficou conhecido como neoclássico ou academicismo. E é o início da decadência do império estético do Rococó. Era também o início de uma época de revoluções, com a queda do absolutismo e, consequentemente, com o declínio do Rococó. Imediatamente, o neoclassicismo, o academicismo assume um papel então moralista e formador do comportamento, com o intuito de criar uma sociedade virtuosa, estruturada nos ideais revolucionários da época. E você sabe de onde veio o estilo neoclássico? Esse estilo que representa a verdade, a pureza e a nobreza em oposição ao idealismo que percebiam na arte do período absolutista. No neoclassicismo ou academicismo, a arte greco-romana passa a ser vista como exemplar quanto ao equilíbrio das formas e o desenho, e isso sem os excessos de ornamentação dos estilos que o precederam, que foi o estilo barroco e rococó. Agora, quando ouvimos falar de emoções exageradas, emoções românticas, podemos lembrar do romantismo. No romantismo na arte, podemos, esse movimento, no caso do romantismo, ele surgiu no século XIX e em razão do neoclassicismo do século XVIII em vários lugares da Europa. No romantismo, o artista ele procurava uma expressão que lhe permitisse revelar ideais e sonhos. Cada artista encontraria o seu ideal romântico, buscando nos acontecimentos sociais, culturais, políticos da época. O romantismo ele aconteceu pelo mundo, na Espanha com belos trabalhos de Francisco de Goya, que é um destaque na pintura romântica. Com suas técnicas claro e escuro, nós podemos ver toda a técnica de Goya, né? Com essas técnicas para dar maior dramaticidade, dinamismo na obra. Na França, com o artista Eugène Delacroix, que foi representante da ruptura definitiva entre a crítica conservadora. Na Inglaterra, John Constable, artista que trabalha a cor da luz, das pinceladas, da sombra, das paisagens de uma forma, assim, vamos dizer a palavra fantástica, mas a ideal de um espaço universal, imutável, trazia uma mudança de luz, uma mudança de movimentos, né, das nuvens no céu, afastava suas obras dos cenários místicos, alegóricos do neoclassicismo e provocava uma verdadeira renovação no gênero paisagismo. Nós podemos ver Joseph e Delacroix. Pode voltar. Então, nós tivemos também essa expressão dramática na natureza, na paisagem de Joseph, né? Joseph, um movimento de representação dessa relação das paisagens com sentimentos humanos. O artista, ele trabalhava o aspecto abstrato,
O que é uma forma abstrata? É uma forma que ela não é visível, você não consegue... o abstrato ele só está na cabeça, na ideia do artista. Você não consegue definir porque não tem algo figurativo. Então, o artista ele trabalhava os aspectos abstratos, adotava a cor e a luz como tema central de suas pinturas. Esse incomodava a maioria dos seus críticos. Também nós temos o artista Delacroix, né? Que além de retratar temas provenientes de história que marcaram a produção cultural europeia com sua obra Dante, inspirou escritores como Victor Hugo, um ilustre representante do romantismo francês. Então, ele foi um dos maiores nomes da literatura europeia, com uma publicação de seu grande romance histórico publicado em 1831, né? Quem já ouviu falar no Corcunda de Notre Dame? Então, Notre Dame de Paris, também conhecido como o Corcunda de Notre Dame, que Victor Hugo professava suas novas ideias, né? O autor ele descreve de maneira muito especial um Paris medieval em seu submundo. O cenário principal é a belíssima Catedral Gótica. Olha só. E os trabalhos dos escritores românticos, né, contribuiu muito para o fortalecimento da literatura, para o surgimento de novas formas de se contar história, fossem nos livros, nas telas de pinturas ou até no teatro. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido sobre o nosso conteúdo. Daremos continuidade, então, nas próximas aulas, tá bom? E um grande abraço, um grande beijo. Estou com muita saudade de vocês. Até a próxima.